Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga. Nós vamos fazer agora a reflexão astrológica semanal e vamos observar aqui algumas tendências para esta primeira semana de junho, já metade do ano, passando muito rápido, não tão produtivo como gostaríamos, mas vocês que já acompanham aqui os temas astrológicos nas redes sociais já estão percebendo que realmente é um ano com característica bem agitada, né? É um ano importante aqui, né? Com alguns movimentos importantes. Bom, nós vamos avaliar a semana do dia 31 de maio a 6 de junho de 2020 e a gente tem aqui no dia 5, sexta-feira, uma fase cheia acontecendo, tá? Algumas pessoas, alguns astrólogos estão passando aqui a informação sobre o eclipse lunar. Mas será um eclipse penumbral, então a gente vai falar sobre isso aqui no dia da sexta-feira, ok? Vamos ver no dia a dia. Lembrando que a nossa avaliação é seguindo uma orientação clássica, bem mais prática para os eventos cotidianos, não tem uma abordagem mística ou esotérica, tá bom? Bom, 31 de maio vem com o primeiro aspecto às 6h17, quando a Lua ainda estará aqui no signo de Virgem, vai chegar a esse aspecto aqui harmonioso, com Júpiter em Capricórnio retrógrado. É um aspecto bem interessante porque Júpiter não está com uma característica de tanta abertura, de tantas facilidades, mas como a Lua chega em signo de terra e ele, né, facilita um pouco trazer assim, uma abertura de horizontes para as coisas mais básicas mesmo. E um otimismo moderado, a gente pode dizer, né? Porque uma das características principais de Virgem é a questão do critério, né? Da criticidade, da perfeição, do detalhe, né? Que todo mundo diz. E por isso esse trígono ele facilita então ir um pouquinho mais na observação de detalhes importantes das coisas diárias, né? Mas logo depois, às 11h38, a Lua ingressa em Libra. Então essa característica mais centrada, mais produtiva inclusive, que traz uma tendência inclusive para resolver coisas pequenas e tal, e até para estudar, né? A gente pode até trazer essa influência aqui do início do domingo para estudos, leituras que exijam um pouco mais de concentração e tal. E aí Libra já tem uma tendência diferente, porque é triplicidade do ar, tem uma tendência mais expansiva, tem uma característica de interação maior. Então o clima muda um pouquinho aqui em torno das 11h38, já começa a mudar. Em seguida, às 14h20, ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno, que é esse também. E ele já vai indicar exatamente a facilidade com os temas de longo prazo, por exemplo, num teor de compromisso, mas não necessariamente o compromisso afetivo, emocional. A gente pode dizer aqui compromissos que envolvam dar a palavra, se comprometer com alguém em um determinado tema, assumir, né, alguma coisa em um nível um pouco maior. Bom, como se trata também de triplicidade do ar, a facilidade que tem por trás é sobre a observação do tema geral, do quadro geral, né? E isso eu vejo como interessante. Então é uma influência boa, até coloquei aqui o tema como fácil acesso. Mas no início da noite, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador com Mercúrio. Ela estará aqui já no signo de Libra e vai formar esse aspecto desafiador com Mercúrio em Câncer. Mercúrio em Câncer tem uma característica até concentrada, mas tem um pouco mais de tendência emocional, né, nas palavras. E temos aqui um pouco mais de desafio para essa questão da comunicação, mas também para os temas ligados a comércio, as mensagens diárias ali de redes sociais, também tem que ficar um pouquinho atento, e tudo que diz sobre transportes, notícias em geral, né? Acaba tendo uma repercussão não muito agradável, é um momento para se evitar em tomadas de decisão. No dia 1º de junho, então nós vamos ter o primeiro aspecto às 6h28, um aspecto bem interessante da Lua em Libra com o Sol em Gêmeos, e ele é bem típico de novidade, elemento ar, aspecto harmonioso, uma característica expansiva, mas ela é leve, né? Porque tanto Gêmeos quanto Libra não tem uma característica agressiva, tão individualista, por exemplo, são signos de interação mesmo, né, de tendência mais coletiva geral. E às 12h20,
A Lua vai chegar a um aspecto harmonioso com Vênus, então primeiro ela faz esse aspecto com o Sol e depois com Vênus. E por isso a gente tem o dia 1º, segunda-feira, com uma tendência muito forte às novidades. Bom, acontece também, pelo menos aqui em São Paulo, que por questão das liberações aí, me parece que alguns comércios vão começar a abrir exatamente no dia 1º, né? Então vamos sentir aqui esse clima realmente de segunda-feira como um clima de novidade. E assim, de muito forte em temas de interação, né? Parece que as coisas correm rápido, mas tem uma característica muito proveitosa, leve mesmo, né? Um clima bom. Agora, para tomar decisões, para fazer encontrar um bom momento para as atividades, né? Esse momento das 12h20 se torna fácil para os assuntos ligados à moeda, de uma maneira geral, mas toda manhã, né? Tem essa característica produtiva para os temas ligados a troca no sentido geral, pensando no afeto em si, pensando na interação mesmo, como para os temas ligados à moeda em si, né? O que diz respeito sobre investimentos, por exemplo, né? Tem uma característica bem aberta esta segunda-feira, dia 1º. Mas já no dia 2 o clima muda mesmo, tá? A gente começa às 7h40 com a Lua formando um aspecto desafiador a Júpiter, enquanto ela estiver ainda aqui em Libra. E além de ser um aspecto desafiador, a faixa de 15 graus de Libra até 15 de Escorpião é uma faixa que na astrologia clássica nós chamamos de via combusta. Ela é um pouco desagregada, assim, complicada para os temas que envolvem sentimentos, emoções, ela deixa o clima meio agitado. E ainda esse aspecto desafiador com Júpiter, ele é exatamente o sinal vermelho para não exagerar na dose. Tem que tomar bastante cuidado aqui com expectativas mesmo, com promessas, com as coisas que acabam levando a gente para uma observação além do que é realmente possível. Então eu vejo esse momento aqui do início da manhã da terça-feira como um momento para evitar, principalmente se o assunto for relacionado a mudanças que você quer implementar na vida. Para temas práticos, viagens, por exemplo, não tem um bom momento aqui para realização mesmo, né? E assuntos que envolvam ordens, regras, normas, leis, assuntos jurídicos de maneira geral acabam se tornando muito complicados. Bom, a gente sabe que tanto Júpiter tem esse tema da justiça, né, em um nível geral, como o signo de Libra também por questão do símbolo, né, de balança e tal. E aí essa quadratura, que é um aspecto desafiador, traz esse tema para um conflito, para um momento difícil, né? Por isso temos aqui a característica da injustiça também sendo levada adiante. E, enfim, não é um momento nada agradável aqui para a realização de nenhum tema. Às 13h05 a Lua ingressa em Escorpião. Então, Escorpião é queda da Lua, é debilidade, tira esse poder mais acolhedor. Eu vejo mesmo a Lua em Escorpião como uma Lua onde o emocional pega mais pesado mesmo, né? Vai tão a fundo que acaba tendo uma absorção das coisas, às vezes mesmo quando não se quer, né? Só que o fato só a Lua estar em Escorpião não cria problemas em si tão maiores. A questão é que às 15h38 ela vai chegar a um aspecto desafiador com Saturno. E por isso nós temos então a terça-feira como um dia nervoso, assim, resistente. Enquanto a primeira quadratura da Lua com Júpiter fala para não exagerar, do senso, né, da questão da injustiça. Essa Lua em quadratura com Saturno, ela é rígida, porque é uma quadratura de signos fixos, com muita emoção no ar, né? Com muita permeabilidade da Lua em Escorpião. Escorpião pertence à triplicidade da água, né? Então a profundidade é grande, a permeabilidade emocional também. Mas nós temos Saturno retrógrado em Aquário, no território dele, que representa essa questão mais teórica mesmo, né? Eu penso muito no que essa terça-feira é um dia em que as regras, as normas do jogo não são produtivas, é um dia meio engessado mesmo, ele é bem complicado. Evitem então a terça-feira. 21h41 é a vez de Vênus chegar ao aspecto desafiador a Marte. Então, né, Vênus, quando estava no movimento direto, estava chegando até para formar um trígono, mas aí voltou nos graus e Marte seguiu adiante. Lembra? Que eu até acho que eu comentei com vocês em alguma das vezes aqui da semana que o trígono seria um aspecto nunca realizado, né? Bom, mas agora ela está encarando a Marte no conflito.
É uma quadratura de signos mutáveis, desorientada no desejo, cheia de movimento emocional no entorno. Então, para os temas emocionais, afetivos, sentimentais, como para temas místicos, como para os temas que envolvem investimentos, esse é um momento super importante para evitar. Evitem mesmo, porque ele fala de perdas, de conflitos, ele é perdido mesmo, é uma tendência bem perdida, porque Marte no signo de Peixes já tem uma característica subjetiva aberta demais, né? Assim, uma tendência muito mais abstrata para ação propriamente, para tomada de decisão. E Vênus em Gêmeos tem esse teor de desejo não realizado, né? Onde tudo pipoca, mas nada atende ao completo, né? Parece que tudo, o desejo fica muito no nível superficial. As escolhas às vezes são um pouco difíceis de se concluir, é flexibilidade demais. Então é muito interessante a terça-feira, porque ela vem de um quadro super rígido dessas quadraturas da Lua, né? Da Lua em Escorpião, inclusive, e quando chegar aqui às 21h41, amolece, mas amolece de vez, assim, né? Pensa numa geleia, assim, se desfaz. E aqui eu vejo então que a terça-feira é um dia bem complicado. Até coloquei reativo, porque esses primeiros aspectos aqui, né, até a tarde toda, eles são bem reativos mesmo, tem uma tendência muito difícil. E lá às 23h41 é o momento em que a Lua vai chegar ao aspecto harmonioso com Mercúrio, porque então a Lua vai estar em Escorpião, né? Esse gráfico aqui é das 6 da manhã, mas a Lua entrou em Escorpião às 13h05. E ela vai chegar a 5 graus ali às 23h41, formando um aspecto harmonioso. Bom, e ainda a gente continua com uma tendência emocional, porque Mercúrio está em Câncer, elemento água, só que a característica do aspecto, a natureza do aspecto é harmoniosa. Então aqui favorece mergulhar um pouco mais para absorver temas além do racional, além da lógica, porque a percepção fica mais aguçada. Estudar, ler coisas de nível abstrato, por exemplo, fica bastante produtivo. Então vocês percebem que a terça-feira, aqui dia 2, ela tá uma miscelânea, né? Ela começa rígida, escorrega demais ali com Vênus e Marte, depois vai para uma característica um pouco mais assim, próspera nesse teor subjetivo mesmo, né? Interessante aqui. Ela ainda tem uma característica analítica, né? Porque Escorpião traz essa característica para a Lua ali de bastante análise. Então, esse trígono, além de um teor subjetivo, ele leva um pouco o olhar para as profundezas, né? Então, olhar detalhes, coisas assim nesse sentido, é um pouco mais fácil. Acaba sendo bom, por exemplo, se você precisar realizar atividades que exigem um olhar muito pequeno mesmo, às vezes consertar coisas, né? Ou resolver situações difíceis, complicadas, resolver problemas, porque vai facilitar um pouco o jogo. No dia 3, quarta-feira, nós vamos ter um aspecto a 12h44, que é a Lua chegando a uma harmonia a Marte, que está em Peixes. Então, aqui também a gente ainda mantém uma tendência parecida desse trígono com Mercúrio. Aqui é num teor mental, né? Essa produtividade em termos de análise, né? Como eu falei ali agora há pouco. Mas quando a gente encontra esse trígono, ele traz a capacidade da ação, da produção de Marte, né? Para alguma coisa profunda. Então a gente tem um momento bom aqui no meados do dia, né? Para realizar temas mesmo que exijam às vezes uma percepção mais abstrata, a criatividade, por exemplo, ou encontrar caminhos mais alternativos. E é positivo, porque a natureza do aspecto é harmoniosa. É sensível, mas ela é produtiva. Sensível, assim, eu digo, ela é emocional, mas ela leva onde tem que chegar. Muito bom. Se tiver que lidar com temas emocionais, também, né? Tem uma tendência a concluir, né? Marte leva para onde tem que ir. Mesmo dando muitos rodeios aqui em Peixes, ele vai levar para o objetivo final, ok? Então, eu vejo como uma tendência boa para estudar, por exemplo, temas muito complexos, ou para lidar com atividades complexas também, né? Vai ser bastante produtivo. E a Vênus vai chegar a uma conjunção, mesmo grau que o Sol, às 14h43, mesmo grau e minuto que o Sol, mas aqui a gente não tem muito poder, nem do Sol e nem de Vênus. Vênus ainda está um pouquinho mais poderosa porque ela está no próprio termo, né? Mas está no movimento retrógrado. Se torna então um momento bem interessante para a questão de
realização de negócios, por exemplo, né? Eu penso assim que tem que evitar um pouco da tendência à ousadia, porque aqui a gente tem Vênus que está se afastando da quadratura com Marte no dia anterior, mas o Sol está se aproximando. Então é um momento em que, apesar dos temas, por exemplo, em nível de investimentos saltarem, né, como possibilidades, oportunidades diferentes, por exemplo, ele pede muita atenção sobre risco e decisões baseadas em campo emocional, né, e para fechar um pouco o olhar sobre esse teor de muitas coisas ao mesmo tempo, né, essa quadratura que o Sol vai formar com Marte é de signo mutável, né, então ela é um pouco desorientada. No dia 4, nós vamos chegar aqui na quinta-feira, às 8h36, no primeiro aspecto de Lua em sexto com Júpiter. Bem interessante também, a natureza ainda é um pouco leve, né, do sexto, muito concentrada, mas tem uma característica produtiva. Por questão dos signos, né, Capricórnio e Escorpião, eles ajudam muito a lidar com os temas mais difíceis mesmo, né, que exigem metodologia, criticidade. Eu vejo como um momento muito interessante para temas difíceis mesmo, resolver situações. Aliás, esses são os signos que mais têm essa característica da solução e parecem também acentuar o gosto por essa questão de resolver problemas, né? Resolver situações difíceis, conflitos, enfim. Mas Júpiter não tem uma tendência ao conflito, tem uma tendência mais da paz, né? Por isso esse sexto ele fala da possibilidade de chegar a conclusões positivas por meio de soluções mais criteriosas mesmo. Se você precisar ainda lidar com temas complexos, resolver coisas que sejam difíceis, ele ainda facilita. E para os temas ligados a Júpiter, né, que envolvem as leis e essas questões de viagens, dos temas distantes, maiores, filosóficos, místicos também. 14 e 17, a Lua muda bem a paisagem, ela vai chegar aqui em Sagitário, que é um território bem mais quente, mais prático do que Escorpião. Escorpião tem uma característica bastante complexa, muda bastante o tom do dia. E às 16h43, então ela vai, assim que ela entrar aqui em Sagitário, já forma um aspecto harmonioso com Saturno, que está em Aquário, que é esse aspecto leve, mas ele ainda continua sendo produtivo. Aqui já tem uma tendência mais de produção prática, né? Não é tão profunda, não é tão criteriosa nesse sentido de problemas, tal, mas eu penso que, por exemplo, lidar com os temas de um teor mais mental, solucionar as coisas de ideias, de pensamento, por exemplo, fica um pouco mais fácil, né? É bom para estudar também, acaba sendo uma característica interessante para os estudos. E a Lua em Sagitário tem uma tendência mais à agilidade, né? Porque fogo, né? Então tem aquele calor que leva ao movimento. E aqui as coisas então começam a fluir com um sentido mais realizador do compromisso, de resolver as coisas, de assumir as obrigações, por exemplo. É positiva. Bom, e aí no dia 5, então é o dia da Lua cheia. E aí, como eu sempre faço, né, na Lua nova e a Lua cheia, eu coloquei esse gráfico aqui do momento da fase cheia. Então não é o gráfico das 6 da manhã, tá bom? A gente tem então às 10h59, antes da Lua cheia, a Lua formando uma oposição a Vênus. Ela vai estar aqui em Sagitário, então antes dela chegar a 15 graus, ela vai passar por 12 graus, né? Uma oposição. É o momento para se evitar mesmo super para questões ligadas a dinheiro, investimento, beleza, amor, romance, diversão e entretenimento, porque ela é uma característica bem exagerada. Considerando que Vênus ainda está no movimento retrógrado e em Gêmeos, né, que traz muita abertura, e a Lua sagitariana tem uma característica mais expansiva e de risco mesmo, né, mais ousada, essa oposição recomenda a não ousar, onde quer que seja, aqui ligado aos temas de Vênus. Então, dinheiro tem que segurar aqui, né? Não é um bom momento para compras importantes, por exemplo, ou para definir investimentos, ou para chegar em alguém, conquistar alguém. Aqui está falando bem do exagero, ou mesmo para se divertir. Não é um bom momento para diversão, não, porque leva a uma característica bastante exagerada. E às 16h12 é tarde ainda, né? É o momento em que a Lua chega à oposição ao Sol. Então, gente, é tarde, a Lua está aqui abaixo do horizonte, lembrando que a gente só vê no céu o que está aqui em cima.
ok? E o eclipse é lunar. Então, esse eclipse lunar, para quem está aqui no Brasil, não seria visto. Se fosse um eclipse total, por exemplo, já não seria visto aqui do Brasil, porque acontece às 16h12, com a lua abaixo do horizonte. Mas o que acontece? Ele é um eclipse penumbral. E os eclipses penumbrais, eles não mudam a lua, eles não ocultam a lua, ok? O que vai acontecer é que ela vai ficar com um tom um pouco diferente, às vezes é até imperceptível para quem estará vendo a lua aqui, né, nos locais onde a lua estará no céu visível, será à noite, por exemplo, vai observar a lua às vezes com um tom um pouco diferente, ela não é ocultada. Por isso que eclipses penumbrais não são analisados na astrologia, ok? Principalmente na clássica, onde a gente traz bem as questões astronômicas, né, antigas, a base toda da astrologia é a astronomia antiga. Então, principalmente na astrologia clássica, eclipses penumbrais não têm efeito. Mas aí o que tem é que nós teremos uma fase cheia. Então, aqui o gráfico da fase cheia, ele tem um teor para os próximos 15 dias. E é isso que a gente vai falar aqui. Essa lua cheia vai acontecer com as casas 1 e 7 em questão. A lua na casa 1 em Sagitário e Sol na casa 7 no signo de Gêmeos. Do ponto de vista mundano, a lua na casa 1 aqui, né, tem relação com o povo, com o nosso país, mesmo é a nossa identidade aqui como país. E a casa 7 é a casa dos outros países. Então esse já é um ponto importante. E vejam qual é o próximo aspecto da Lua depois da formação da fase cheia. É uma quadratura a Marte, exatamente essa aqui, ó. Parece, né? Praticamente no mesmo momento, né? Porque quando ela chegar a 15 graus, ela já vai ativar essa quadratura porque Marte está em 15 de peixes. Então a gente tem aqui a oposição, né? A fase cheia acontecendo simultaneamente com as quadraturas da Lua e do Sol. Exatamente no mesmo grau e minuto, a quadratura do Sol com Marte vai acontecer no dia seguinte, mas a gente já considera um aspecto perfeito quando já está no mesmo grau, não precisa estar exatamente no mesmo minuto, né? De forma que, então, a gente tem uma característica muito crítica e desorientada, porque pega todos os signos mutáveis, né? Então a gente tem aqui um burburinho, desequilíbrio, desorientação, que envolve tanto a característica do nosso país como de outros países, com um teor agressivo. Bom, a gente já está vendo, né, que nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos dias estão acontecendo vários conflitos ali, né? A gente está com um clima bastante tenso, que é uma tendência bastante ligada a Marte. Mas o mais desafiador é porque acontece nos signos mutáveis e eles não são signos sólidos, eles são muito desorientados e de difícil controle. Realmente muita instabilidade é o que a gente espera para os próximos 15 dias, né? Certo? E Marte está na casa 5, que tem esse teor ligado aos jovens de uma maneira geral, né? Então também tem essa característica agressiva envolvendo jovens, essa tendência bem agressiva mesmo, né? Ela é um pouco... Ela não é violenta, por exemplo, como se Marte estivesse em Áries, mas Marte em Peixes tem o seu teor agressivo desorientado, né? São coisas muito ideológicas, né? Uma das tendências muito de Peixes e de Sagitário que são regidos por Júpiter é o idealismo. Então, os fatores ligados a ideais estão muito fortes aqui durante esses próximos 15 dias num teor bastante conflituoso. Agora, por questão de envolver a lua cheia, envolver diretamente casa 1 e casa 7, a gente pode esperar conflito também, né, desorientação e coisas mais adversas do nosso país em relação aos outros países também. Nós vimos nas últimas semanas proibição, né, da chegada de brasileiros nos Estados Unidos, então pode também ser decorrência disso, como de outros países também parceiros aqui do Brasil. Porque a casa 7 é a casa dos adversários, né? Exatamente isso é o que a gente pode ter aqui. Em nível pessoal, as fases nova e cheia são muito pouco influenciadas, a menos que você tenha Sol, a Lua ou ascendente entre 14 e 16 graus aqui de Sagitário, né? Que aí vai pegar essa característica de casa 1 e casa 7 que pode envolver
parcerias, relacionamentos, sociedades, nível romântico mesmo, ela tem uma tendência bem ruim. Levando em consideração também, pessoal, que quinta casa traz o teor do quê? Dos temas ligados à sexualidade, ao sexo de maneira geral, né? Então, não é legal essas quadraturas acontecendo na fase cheia com esse teor de sexualidade aqui, né? Traz um tema mais pesado para essa questão. E vocês lembram que a fase nova, né, a última que a gente teve aqui, a última lua nova, ela já acontecia com a lua se aproximando de Marte. Vocês lembram que Marte estava na sexta casa e nós tínhamos aqui a lua e o sol já chegando à quadratura. Até eu disse para vocês que o próximo aspecto da lua, naquele momento, era um aspecto desafiador a Marte, e agora se repete, só que agora a gente tem também aqui no dia 6, como eu disse para vocês, às 16h11, o sol chegando a quadratura exata com Marte, tá? Então, o Sol vai estar em 16h07 e ele vai chegar a 16h14, né? Exatamente às 16h11, o nosso quanto 16, né? O arcano 16. Então, essa quadratura de Sol com Marte, ela ainda repercute do dia anterior, então é um clima ainda bastante agressivo que a gente tem. Pensando, eu até mantive o tema aqui de instabilidade. Pensando em teor de eletivo para escolher momentos, né, para realizar as coisas, o dia 5 e o dia 6 são dias muito complicados. Se você tiver que escolher, não escolha, né? Nenhum desses dias. Agora, pessoal, essa semana tem poucos momentos agradáveis, como vocês puderam ver, né? Porque ali a Lua vai formar aspectos um pouco mais pesados com Saturno, né? Em alguns momentos, Vênus chegando à quadratura a Marte também. Esses momentos de fase cheia e as quadraturas de Sol e Lua a Marte. E é uma característica, enfim, um pouquinho mais instável dessa semana. Ainda mais continua, né, o quadro das semanas anteriores. Bom, mas é isso. Aí na semana que vem, nós voltamos para mais uma reflexão astrológica. Então, eu deixo um abraço forte para todos vocês e até mais.